Se a gente for pensar bem, nós não estaríamos aqui, como cristãos, aqui em Guaratuba, Paraná, Brasil, América do Sul, longe da igreja primitiva, ministrando a palavra de Deus, seja num tadel, num culto, ou numa célula, ou num discipulado, ou evangelizando, se nós não tivéssemos recebido isso de alguém. Se alguém não tivesse reproduzido o Cristo que há nela em alguém. Vocês entenderam agora a essência da reprodução? É essa. Então não é que eu me reproduzo. Nós reproduzimos o que Cristo que nós temos. Por isso, da seriedade que nós temos, e nós temos sido intencionais em ser mais ajustados ainda, com relação à seriedade de um líder de life group, a escolha de um líder, a unção de um líder de life group. Se para ungir um diácono você tem que ter uma unção específica, imagine um líder de life group. Ou seja, é alguém que pastoreia a igreja junto com o pastor da igreja. Então há uma responsabilidade muito grande nisso. E tudo isso, na nossa visão, na nossa forma de caminhar como igreja, fica ainda mais de perto, que é o discipulado. Amém? Então é muito profundo isso. Eu falei um pouco sobre frutificação de João 15, né? João 15 é muito poderoso. A questão do pé de maçã, né? E aquela questão daquela palavra bonita em grego, né? Otifernoton karpomoi, que significa que eu carregue o meu fruto. Que o fruto permanente é aquele fruto que eu carrego comigo. E onde eu estiver, eu vou frutificar. Isso eu não tenho dúvida, sabe, irmãos? Que quando a gente compreende, não é só compreender, a palavra compreender acaba sendo superficial. Mas vamos dizer assim, quando eu tenho revelado, ponto 1, revelado, mas é tão revelado que a ponto de eu já me misturei com a revelação toda, e aquela revelação não é somente um conceito no meu coração, é quem eu sou. Ou seja, se isso chega a acontecer com você, irmão, onde você for no planeta Terra, você vai ser frutífero. Onde for, você vai ser frutífero para o Senhor. Porque a semente que nós carregamos é nossa. Ela veio do céu. Ela é de Jesus. Ela é de Jesus. Amém? Eu queria continuar então, lendo o último versículo que eu li na ministração passada. Os que com lágrimas semeiam, Salmo 126, versículo 5, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu lembro que eu falei isso muito intencionalmente, Paulo para o Marcinho, né, e para o Vande lá em Foz do Iguaçu. E ele mandou um testemunho para mim muito legal, que ele está assistindo. Uma pessoa que ele chorou pela vida dessa pessoa, investiu na vida dessa pessoa, e ele está colhendo o fruto agora, está ganhando aquela pessoa para... Né, o Vande é uma bênção, ele é um grande homem de Deus. Ele, a Tânia, a família lá são demais. E agora eu queria entrar em João 17, ainda que, assim, pela graça de Deus, vamos tentar ser bem prático, né, para poder entender. Mas é algo que Deus ministrou ao meu coração e está muito, muito, muito ligado ao processo de reprodução, de discípulo. Então, quando Jesus prestou contas, o que é João 17? Jesus está prestando conta. Então aqui nos ensina alguma coisa como liderança, irmãos. Jesus prestou conta. E hoje em dia, com uma mentalidade mundana, né? Na nossa igreja não tem isso, né? Em várias outras igrejas também não tem isso, mas onde as pessoas são cada vez mais independentes e egoístas, tudo dentro do que o Senhor disse que iria acontecer, mais amantes de si mesmos, né? Mais amantes dos prazeres do que de Deus, sinais da volta de Jesus. Prestar conta é quase um insulto. Prestar conta é quase um insulto. Se o discipulador chegar para o cara assim: cara, como é que está a sua vida financeira? Que eu vejo que você está com problema, fala que está difícil e tal. Ah, está bem, você tem dizimado? Não, eu tenho. Como que você quer saber? Eu falei: ué?
Qual que é o problema de perguntar se você está dizimando? Se você está devolvendo o seu dízimo, qual que é o problema do seu discipulador perguntar como que você está devolvendo o seu dízimo? Qual que é o problema? Ah, que você quer saber da minha vida? Pronto. Me responde uma coisa, irmãos. Me responde uma coisa bem séria. Deixa eu tentar ser suave, para não ser duro. Não consigo, vai ser na lapada mesmo. Olha só. Olha só. Eu não sei, irmão. Vou fazer o quê? Olha só. Você defenderia a sua casa com que força? Né? A sua família, com que tipo de força se alguém tentasse tomar a sua família de você? Me responde. É que eu ia falar o que eu faria, então eu não vou falar, eu vou deixar você falar. Eu me conheço, irmão. É treta, o negócio é meio complicado. Você ia conversar que a pessoa está querendo roubar a tua família para ele, roubar a tua família? Ô querido, é minha família. Não, irmão, se você tem uma .40, você engatilha e mete um sapeco só. É estranho. Depois dá um tiro para cima de alerta. Não, se tiver, não tem, vai no, irmão, você vai com unha e dente. Por quê? Porque é o meu bem mais precioso. Porque é um tesouro para mim. O Senhor nos ensina que não é o filho quem tesoura para o pai, mas é o pai quem tesoura para o filho. Em Mateus 3, o Senhor nos ensina que um mestre da lei, bem instruído nas coisas do reino dos céus, é como um pai de família, que tira dos seus tesouros coisas velhas e coisas novas. Então, você só protege aquilo que é precioso para você. Ou seja, quando você é questionado por uma coisa, e você se azeda porque você está protegendo algo que não deveria ser tão precioso assim para você. Entrou na área financeira da pessoa, a pessoa começa a espetar, irmão, pode ter certeza, ela está com problema na área financeira. Sua vida não está com princípios financeiros de acordo com a palavra de Deus. Certeza. Então assim, prestação de contas é fundamental. Amém? Vamos para o texto aqui. João 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado. Aí ele começou a oração dele. Só que não tem como ler João, é assim que João 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 está tão ligado para mim que é difícil. Mas eu queria que você pegasse sua Bíblia aí, João 16. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio porque eu estava com vocês. 5. A obra do Espírito Santo. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não virão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Isso aqui é tremendo, cara. Jesus Cristo. Tenho ainda muito a dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês.
Jesus. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam um para o outro: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que está dizendo. Então Jesus percebeu que desejava interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? Digo que certamente vocês chorarão. Apertei o botão errado aqui, peraí. Aí. Vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Uau! Aquele que semeia chorando, volta colhendo com alegria. O mundo, digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Uau! A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece quando vocês, assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Em amarelinho. Naquele dia, vocês me perguntarão mais nada. E asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Eu tenho que abrir um parênteses aqui, não consigo, irmão. Nem que fique 5 mensagens dessa série. Pensa o que você mais está pedindo para Deus agora. Só pensa. Pode ser coisa, irmão. Não tem problema pedir coisas para Deus. Não tem problema. Pensa aí. O que você está pedindo e não recebe. Pensou? Você está pedindo há muito tempo. Já parou para pensar por que você não recebe? Se Jesus assegurou que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome, será que o que você está pedindo é em nome do Senhor ou é em seu nome? Será que o que você está pedindo não é para gastar com seus próprios prazeres? E por isso que Deus está vendo e não está te dando. Por quê? Porque Ele é mau? Não, porque Ele é zeloso. Porque um dos atributos de Deus é ciumento, zeloso. Se Ele sabe que o que Ele vai te dar, Ele perde você, Ele não vai te dar. Ele não vai te dar. Ele vai te tratar até chegar a hora de você receber. 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirão ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz, porque neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aí entra o 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos, pense, está lá os discípulos olhando para a cara dele.
E ele falando que daria Judas junto. Aí todo mundo olhando para cá assim, né? E ele fala assim: eu disse essas coisas porque vocês tenham paz em mim. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, Pai. Que mesa, irmão! Que mesa, hein? Bah! Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho. Para que o filho te glorifique. Aqui está em NVI, João 17, tá? E assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a terra, a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora, esse versículo 4 aqui mexe comigo, brother. E aqui começa algo interessante. Eu te glorifiquei na terra. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Eu te glorifiquei na terra. Rapidinho, irmão. Eu quero pegar uma outra versão aqui. Tendo consumado a obra que me confiaste para fazer. A João 17, irmão, Jesus não tinha morrido para a cruz ainda. Jesus não estava ressuscitado ainda. E Jesus me usa uma expressão, irmão. Ele fala: glorifica-me. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Daqui, eles saíram, Judas traiu, e logo aconteceu que eles prenderam Jesus e começou todo o processo de crucificação de Jesus. Que obra que Jesus tinha consumado aqui? E é sobre um pouco disso que eu quero falar. Olha bem o que eu vou te falar agora, irmãos. Você vai entender que discipulado, o Max me ensinou isso. Discipulado. Eu estava tudo preocupado para trocar o discipulador dele. Eles estavam recém chegando na igreja. A Anne cantava com o microfone igual de rapper, né? E tal. Eles estavam chegando na igreja. E eu super preocupado, né? Porque eu amo muito eles. Eu sou amigo do Max antes de ser pastor do Max. E ele percebeu que eu estava enrolando, que eu estava me encebando, que eu estava dando um jeito de dourar a pílula para falar o que aconteceu. Ele olhou para minha cara assim: fique em paz, pastor. Discipulador é só bandeja. O que importa é o alimento. E o que for colocado a gente come, nós é faminto. Falei, cara, que top. Você vai perceber que o discipulado não tem a ver com você. Você vai perceber que o discipulado não é... Nós chamamos de nosso discípulo por uma responsabilidade. Mas você não está fazendo discípulos de você. Você está fazendo discípulos do Senhor Jesus. Por isso que quando um discipulador não é transparente, não tem uma vida espiritual muito saudável, um discipulador não tem uma vida financeira regrada com as palavras, com os princípios inabaláveis. Lembra do inabalável? A tendência é aquele discípulo sofrer essa influência. O discipulador tem uma tendência rebelde, uma tendência facciosa, uma tendência difícil. Aqueles discípulos vão sofrer essa influência. Vão sofrer influência. Lógico, a aliança de cada pessoa é com Cristo. Aquele discípulo que tem um discipulador assim, uma discipuladora, né? Assim, ele é uma pessoa que tem uma aliança com Deus, que ora, que jejua, que pratica os princípios que ele está aprendendo. Ele não vai ficar à mercê disso, né? O que acontece? A aliança dele é muito com Deus, é a aliança verdadeira com Deus. Então ele rompe essa barreira espiritual e acessa Deus. Interessa se o discipulador... Lógico, o discipulador que peca, que mente, que rouba, que engana, que não fala da Bíblia, ninguém é obrigado a ficar debaixo de uma pessoa dessa. Ninguém tem que ficar debaixo de um discipulador desse. Agora, eu acho muito poderoso quando ele fala: eu te glorifiquei na terra. Por que Jesus glorificou? Nós lemos na primeira vez que eu preguei, na segunda.
João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Então olha só, Jesus está falando assim, eu glorifiquei o Senhor, consumando a obra que me deste a fazer. E ele falou que glorificar a Deus é frutificar. É frutificar. É dar o carpão, é o fruto. E nisso reconhece que nós somos discípulos, ou seja, eles reproduzem o Cristo. Nós, em 2023, anos depois do nascimento de Cristo, nós reproduzimos o mesmo Cristo, que viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e logo voltará. Se isso não for tremendo, irmão, eu não sei o que é. Se existe um milagre na face da terra, é esse. Isso que é muito poderoso. E o Senhor é zeloso das suas coisas. Então, da mesma forma que existe uma responsabilidade no coração de Deus sobre isso, e Ele, por nos amar e confiar, Ele coloca isso na gente. E essa responsabilidade é passada para a gente. Agora, da mesma forma que eu, como discípulo, tenho um servo de Deus me ensinando as coisas de Deus, também existe uma responsabilidade muito grande sobre a minha vida. Por quê? Porque Deus está se gastando através da vida de alguém para nos ensinar a sua palavra. Por isso que nós lemos um dos princípios, escuta, um dos princípios inabaláveis, que aquele que lhe ensina a palavra é digno do quê? Dupla honra. Dupla honra. Então, o Senhor Jesus glorificou a Deus, segundo nós lemos em João 15:8. E Ele deu essa responsabilidade para a gente. Aí o texto do versículo 4 continua, consumando a obra. Essa palavra consumando a obra, né, é a palavra, eu coloquei meio para baixo do meu esboço aqui, é a palavra, é difícil falar, eu achava que era mais simples, não é. É teleio, tem um O no final. Vamos falar teleio, pronto. Teleio, estou te lendo, teleio. Interessante, faz sentido, mas enfim. A primeira vez que Jesus fala esse teleio é aqui. E eu comecei a ver que essa palavra é repetida em alguns lugares. Por exemplo, João 19:28. Coloca para nós lá. 19, Jesus já foi para o processo de crucificação. Aqui Jesus não tinha ido ainda. Essa oração Jesus não tinha ido para a crucificação ainda. Mas ele estava preparando tudo, estava orando, prestando com Deus. Eu estou indo, estou chegando, tá? Antes de chegar, eu vou prestar conta do Senhor. Para o Senhor das coisas aqui. E ele fala assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. A obra que o Senhor confiou a mim. Olha para mim aqui, irmão querido, irmã querida. Você não está discipulando pessoas para o Michel. Quem te confiou essas pessoas foi Deus. E quando você corta aqui em cima, ou seja, aqueles que confiam em você, você está dizendo para Deus, Deus, eu não confio em você. Eu confio em mim. Porque aquele que te ensina é digno de dupla honra. Eu tiro a honra, acabou o protocolo do céu, irmão. E eu não falo de honra de dar coisas, falo de honra aqui dentro. Dentro. De entender. É muito profundo o que eu estou falando, irmão. Então, ele fala assim em João 19:28. Jesus já está pendurado na cruz aqui. Mais tarde, sabendo então que tudo estava teleios, a mesma palavra, consumado, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede.
porque tinha uma profecia que ele tomaria vinagre. 29, estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam com uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Morreu. Cara, que tremendo isso aqui. Ali na Santa Ceia, na última conversa com os discípulos, ele orou dizendo assim: Senhor, eu consumei a obra que o Senhor me deu para fazer. Pendurado na cruz antes de morrer, ele falou assim: está tudo concluído. Minutos depois ele fala: está consumado. Você coloca lá para você saber, mas se escreve tetelestai, é a mesma palavra. Acho que pelo fato da aplicação ser um pouco diferente, ou por causa do momento, ela toma um outro formato. Tem uma palavra que diz isso, mas eu não lembro, irmão. Mas você clica lá, ou você pega no dicionário lá, é a mesma palavra, teleio. E eu quero falar um pouco sobre isso daqui, e sobre esses 3 consumados de Jesus. E o processo de multiplicação, de reprodução do que a gente precisa ter, como discípulo e como discipulador. A palavra original, eu terminei. É um verbo, transliterado fica teleio. A definição resumida é: eu completo, realizo, aperfeiçoo. A definição é como um percurso, presta atenção, uma corrida ou semelhante. Eu completo, eu termino. Conforme o tempo ou previsão, eu realizo, eu torno perfeito. Teleio, para consumar, atingindo o estágio final. Ou seja, trabalhando em todo o processo, etapas, para chegar à fase final ou conclusão. Existe uma palavra que vem do teleio, que é o telescópio. Porque o telescópio expressa bem legal. Você olha pelo telescópio de um pirata, né? E você aponta para um alvo. E conforme você vai abrindo, você vai aproximando mais o alvo. E eu lendo isso aqui, o Espírito Santo falou ao meu coração: é assim que um discipulador tem que olhar para a vida de um discípulo, como fosse um telescópio. E aí os estágios da vida do discípulo, ele continua olhando para o mesmo lugar, mas ele está ampliando a visão. Agora, essa visão não é naquilo que eu sei, naquilo que eu adquiri de sabedoria, naquilo que eu tenho, é na total dependência do Espírito Santo. Porque o único que convence do pecado, da justiça e do juízo não é o livro, é o Espírito. É por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você não ora para os seus discípulos, por ele, não discipule. Se você não ora para Deus antes de perguntar para o seu discipulador, você não deveria nem abrir sua boca. Porque você não vai conversar com a pessoa, você vai conversar com o Espírito que habita nela, com o Cristo que habita nela, com a esperança da glória que habita nela. Por isso, cuidado como você fala com a sua liderança. Cuidado, não pela pessoa, mas pelo Espírito que habita nela. Amém ou não amém? É um perigo, é um perigo. Os meus discípulos, irmãos, eles me corrigem também. Só que é lindo de ver a forma que eles fazem. Muito temor. O David é campeão nisso. É o que mais faz, na verdade. Eu amo você, meu filho. Opa! Diz que... Eu falei, eu amo você, o celular dela. Ó, é o galo cantando. Oh, Deus. É a primeira. Cara, é tão bom. Hoje estava conversando, não sei qual dos grupos, eu acho que era do Difflin,
ou do Star, não sei, no grupo de líder lá que eu estou. Aí eu coloquei o negócio, o outro já colocou, eu falei, cara, é tão gostoso construir com as pessoas. Eu coloquei o negócio, foi a Mel postou o negócio, eu falei, cara, é isso. Aquilo fez bum na minha cabeça, eu falei, nossa, um papo desse jeito fica horas. Porque ninguém tem razão, nós estamos construindo junto. É muito gostoso construir junto, irmão. É maravilhoso, e tem um tipo de koinonia de verdade mesmo, é quando todo mundo constrói junto. É demais, irmão, é demais, demais. Todos se colocam o seu próximo como superior a si mesmo, sabe? Ninguém sai como superior, já coloca o próximo como superior. Aí acontece o quê? Vão baixando, só fica um de pé. Jesus. Glória. Então esse primeiro consumado que Jesus fez aqui foi, sabe o quê? Tem um tesouro escondido aqui nesse negócio, nesse discurso, nessa oração de Jesus. O fato dessa palavra significar o fim de um processo, né, usando a figura do telescópio e tal, mostra algo muito lindo. Então, quando olhamos, já falei do telescópio, deixa eu pular. Então, assim, o primeiro consumado, né, João 17,4, ele está falando do processo de ensino que Jesus teve. Ele disse assim, Pai, eu já transmiti a sua palavra e eles aguardaram. Lá na ceia, ele falou, Pai, orando, João 17, ele falou, Pai, eu já consumei a obra que o Senhor me deu a fazer. Ele já tinha ensinado os seus discípulos. Ele já tinha passado os ensinos mais poderosos e eternos que a humanidade já viu. A ponto de nós poder falar hoje, 2023 anos depois, a certeza daquilo que ele falou. Passa-se o céu, passa-se a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Seca a erva, seca a flor, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor disse isso, e nós testificamos isso hoje. Que tremendo, gente. Então Jesus, né, o assunto da mesa de casa, do almoço hoje foi cruz. Estávamos conversando sobre cruz. Nosso almoço lá em casa, em família, é sagrado, irmão. É sagrado. Sagrado. Assim, sagrado. Ali nós conversamos, ali a gente, sabe? E hoje o assunto era cruz. Como que é a cruz? Como que funciona a cruz e tal? E eu e a Fran, escuta, olha aqui, reproduzindo-se. Nós podíamos ter discursos lindos, irmãos. Mas os nossos filhos só aprenderam quando nós falamos assim, sabe, filho? Uma vez eu e sua mãe estávamos passando por tal situação. E nós tínhamos essa escolha a fazer. Né, o exemplo da Nova Zelândia, estava vivendo lá, as portas escancararam. A vida que todo brasileiro quer na gringa parou na nossa porta. Tudo que você imagina de top, nós tínhamos na nossa, assim, de bandeja. E Deus falando, volta para o Brasil. E falando o quê? Vocês vão enfrentar gigante lá. Top. Ó. Então nós tínhamos ali a nossa escolha ou a cruz de Cristo. A cruz do Senhor. Porque eu falei assim, conversando com o João está almoçando com a gente sempre, normal. Quando ele está, né? Quando ele não foge, some, faz. Cadê o João? Não sei. Hashtag fica a dica. Não, a Fran briga com ele, quando ele não informa onde está. Não é hotel, minha casa. É casa de pai. Tem pai, tem mãe e tem filho. E filho tem que falar onde está. E dá toma surra de cinta se desobedecer. De vara. Quebra de pau. Daí fala assim, a cruz, presta atenção. Adri, presta atenção. A cruz, ela é áspera. Emanuel assim comendo aipim. José comendo aipim. Príncipe do papai. Aí, a cruz é ríspida, é áspera, é incisiva, é brutal, é desconfortável, é doída. E aí começou a discussão. Mas por quê? Vou usar a frase do pastor Isaías.
Eu sei que muitos viram, mas a grande maioria também talvez não tenha ouvido, porque está mais ligado ao Difflin e tal. Me responde uma coisa, você querido irmão que está aqui. Você que é feio, o seu espelho fala que você é parecido com o pastor Michel, por exemplo, lindo? É, o teu fala. Não dá para usar esse exemplo. O Éder também, né? Que isso aí é o meu irmão e o Éder, fala que nós três somos irmãos, né, cara? Mas se você olha no espelho, o seu espelho vai falar que você está bonito, sendo que você é feio? Está feio? Sim ou não? Ele vai falar que você está o quê? Não vai falar nada, pastor. Tá bom, literal. O que você vai ver? A imagem e semelhança do Senhor. Tá bom, sinédrio. Tu vai ver que tu é feio, cara, porque o espelho não mente, fala a verdade. Por isso que Jesus falou, tome a sua cruz. Por quê? Porque na cruz você vê quem você realmente é. A palavra de Deus revela quem você é. Quanto mais você estuda para receber Deus, conhecer Deus, não para se tornar um cabeção. Não, porque eu conheço a Bíblia, porque eu conheci a Bíblia, porque eu... Tá. Mas o quanto você conhece Deus da Bíblia. Quanto você tem revelado do Senhor da Bíblia. Não da letra, do Senhor. Quanto mais você conhece isso, mais você vê que você é imperfeito. Mas, calma, quanto mais você vê que você é imperfeito, mais você fala, como pode alguém me amar assim? Como que pode alguém me querer assim? Olha o jeito! E Deus me quer, ainda quer usar, ainda quer pôr o seu espírito, ainda quer passar através da vida daquela pessoa para curar alguém, para transformar a vida de alguém. Cristo em vós a esperança da glória, para cuidar de alguém, para discipular alguém. Como que pode? Se isso não for milagre, eu não sei o que é. Então, a cruz de Cristo, quando Jesus falou o primeiro consumado, ele já tinha ensinado, sabe o quê? Marcos 8,34. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu já tinha ensinado isso. Jesus tinha ensinado o valor que a nossa vida tem. Marcos 8,34, mas versículo 35 agora. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém, escuta, você adolescente que foge do life da célula dos teus irmãos lá da escola. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ai, ele me ama, se envergonha dele. Ai, meu papai me ama, isso nunca vai mudar. Se envergonha dele. Tenha vergonha de estar na roda dos crentes da tua escola. Tenha vergonha de ser o exemplo de crente dentro da tua empresa. Tenha vergonha de ser crente de verdade. Mas é o crente aí, ó. Nem fica olhando para os negócios das meninas. Não olha. Não olha, é crente. Não rouba, não mente. Por quê? Porque é crente. Por quê? Porque não é o que eu falo que mais fala de Jesus, é quem eu sou que mais fala de Jesus. Eu posso vomitar teologia aqui. As minhas atitudes vão falar se realmente aquilo ali fez algum efeito em mim. As minhas atitudes vão verdadeiramente revelar se eu conheço o Deus da Bíblia que eu estudo tanto. Não é o que eu falo. O discurso, irmão, pode empolgar muita gente.
Mas o que realmente vai arrastar as pessoas é o exemplo do que a gente pode fazer, dar. É o testemunho. Jesus ensinou o valor da vida. Jesus já tinha ensinado sobre amar a Ele acima de todas as coisas. Antes de ir para a cruz, Ele ensinou. Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para Ele, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A oração de João 17 é para os discípulos. Pastor, eu não estou sendo discipulado na igreja ainda, então eu estou em pecado. Não. Agora, se você não está sendo discipulado, porque você não quer que ninguém se meta na sua vida, aí provavelmente você está em pecado, porque Deus está gritando o tempo inteiro: vem cá, eu quero cuidar de você. Vem cá, eu quero aparar as arestas aqui. Vem cá, eu quero tirar a tua quina e deixar mais redonda. Vem cá, eu quero tirar esse galho que está pendurado para lá e cortar fora. Não serve. Vem cá, que eu quero que você conheça verdadeiramente o amor do Pai, através da disciplina e da correção. Do sujeitar-se, do humilhar-se, do quebrantar-se, do ser ensinável. Vem, que eu quero te ensinar a subir para o céu. Vocês estão comigo ainda? O primeiro passo, irmão, de você reproduzir de fato, de verdade, é atender o primeiro consumado que Jesus falou: exemplo. Sabe por que muitas vezes você não cobra e não ensina teu discípulo nas finanças? Porque você mesmo negocia as finanças. Você mesmo. Sabe por que muitas vezes você não consegue ensinar o seu discípulo sobre lealdade? Porque você mesmo é desleal. E às vezes a pessoa pode ser ousada o suficiente e ensina a si mesmo. Sabe o que acontece? Você entra numa roda chamada hipócritas. Você entra num lugar de hipocrisia. E a hipocrisia é a geração perversa e adúltera que Jesus falou no versículo anterior. Os hipócritas. O seu lugar será como os hipócritas, ele fala. Ou seja, os sepulcros caiados, que são bonitos, brancos, muito legal por fora, mas por dentro tem um cadáver podre. Eu sei que não tem ninguém aqui assim, mas o ensino que Jesus está nos passando é esse. O primeiro consumado de Jesus foi: Pai, eu consumei a obra, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra. Qual? Eu preparei as pessoas que vão levar a palavra que eu dei a eles, e eles receberam. Eles vão levar, eles te amaram, Deus. Você vai ver nos próximos versículos. Discipular, irmão, não é status. Discipular não é se tornar dono e proprietário da pessoa. Ter um grupo de discípulos não é se tornar um imperador. O dono. Meu discípulo, meu setor, minha célula, minha rede, meu, não tem nada de teu. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. A única coisa que a gente tem é Jesus. Se liberta desse tipo de coisa, irmão. Meu dom, meu, que teu o quê? Desde quando nós temos alguma coisa, nós só temos Jesus. O que nós temos, irmãos? Agora, se você tem Jesus, aí você tem tudo. Lembra do ouro e da prata? De domingo? Eu quero ouro, eu quero prata. Eu vou calcular, porque é o meu dom, porque eu sou bom, porque eu sei. Está tudo certo, tem que ser bom. Vai para cima, seja o melhor, trabalhe mesmo. Mas não trabalhe atrás da riqueza. Trabalhe porque Deus te deu esse dom. Busque o dono da riqueza. Porque se você quer o ouro, me dá ouro. É o Alex segurando para o Luan pegar a garrafa. Antes, o primeiro consumar Jesus, eu tinha ensinado tudo.
tudo. Ele tinha falado quem ele era. Ele já tinha ensinado não somente em palavras, mas ele tinha ensinado fazendo as coisas. Tantas outras coisas, irmão, né, que formam os evangelhos todos. Jesus ensinou tudo, ensinava tudo. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Como é difícil fazer discípulos de quem não sabe aprender. É difícil. Porque você tem que saber aprender. Nós temos que aprender a aprender. Para mim, uma das coisas muito boa de aprender a aprender, sabe o que é? É entender que você aprende com todo mundo. Entenda, enfia um negócio na tua cabeça. Você aprende com todos. Todos, todos, todo mundo. Eu estava conversando com os meus discípulos na reunião, agora há pouco, sobre um assunto. Aí o irmão encostou ali, começamos a conversar, e o cara começou a fazer o quê? Testemunhar do que nós estávamos conversando. Ele falando do milagre financeiro que está acontecendo na vida dele. Do nada, aleatoriamente. Eu não perguntei nada. O irmão começou a falar. Aí Deus fala assim: você está certo, continua. Não para. É assim que Deus me conhece. Ele sabe como que eu preciso ouvir Ele, para entender que eu estou dando a pisada certa. Sabe, pastor? Aí eu resolvi sair da empresa, obedeci. O meu explorador tinha falado, eu fiquei meio assim com ele, mas depois eu entendi que Deus estava falando mesmo e tal, e saí confiando que Deus ia abrir uma porta melhor e tal. Aí as coisas ficaram um pouco mais apertadas. Mas pastor, eu não esmoreci nos dízimos e nas ofertas. E Deus abriu a porta que eu estava querendo. E aquilo que eu estava conversando com vocês é uma das pessoas. É lindo, cara. É lindo. Então, assim, é difícil você ensinar alguém que não quer ensinar. É difícil você querer encher alguma coisa que já está cheia. É muito profundo isso aqui, cara. E como é gratificante fazer discípulos que aprenderam a andar debaixo da poeira das sandálias. Porque é muito lindo, é muito eloquente, muito chique falar, não, o talmidinhos, os meus talmidins, o talmide, porque eu ensino o talmude, não sei o que. Beleza, é muito lindo. Agora, ninguém ensina se não sentar para aprender. Ninguém é pai antes de ser filho. Não existe, irmão. Vocês estão comigo ainda? Por isso que Jesus falou assim: eu consumei a obra que você me deu a fazer. Vamos dar sequência para encerrar essa parte aqui, senão vira muitas mensagens. João 17, 28. Mais tarde, sabendo que então estava tudo concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse Jesus: tenho sede. Nesta vez, Jesus viu que realmente acontecera com ele o que tinha que acontecer. Jesus estava dando o maior exemplo de todos. Eu ensinei, mas agora vocês vão ver como é a verdade. João 15, 12 a 14, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Esse é o meu mandamento: dar a vida pelos seus amigos. Então agora, meus amigos, eis-me aqui dando a vida por vocês. O segundo consumado de Jesus: o gastar e se deixar gastar. De nada tem a minha vida valiosa para mim mesmo, contanto que se cumpra com alegria o chamado que o Senhor Jesus me deu de ministrar o evangelho da graça de Deus. Primeiro consumado, já ensinei. Segundo consumado, vou dar o exemplo. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Que amor, Jesus? Ninguém tem maior amor do que esse, que dá a vida pelos seus amigos. E vocês são meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Pouco tempo depois, está lá o homem pendurado na cruz, pregado, falando assim: está consumado. Eu concluí. Beleza, vamos para o último consumado. A imaginação minha é assim, sabe? Jesus está lá assim, nasceu, eu falei que consumei, ensinei os caras. Agora, os temperamentos de Jesus vindo à tona, né?
o colérico falando aqui, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ou fleumático. Aí ele vem e fala, agora sim, eu estou consumado. Tenho sede. Por quê? Porque alguma coisa precisava acontecer ainda, que era o tetelestai, que a gente tanto conhece, que é a mesma palavra. E deu o último ensino. Ele concluiu o ensino. Antes de entrar no último, irmão, como que nós temos ensinado os nossos discípulos sobre honra? Como? Falando só? Eu não estou pedindo honra, irmão. Tá? Se esse pensamento veio em você agora, que foi que eu senti uma opressão satânica, assim, pastor está pedindo honra. Não, irmão. Que o Senhor te repreenda no que você pensou. Me responde. Como você tem ensinado honra? Da boca para fora? Como você tem ensinado seus discípulos sobre lealdade? Faz o que ele fez. Faz o que ele faz. Como que você tem falado sobre fidelidade com as finanças? Como eu falei, irmão, algo mudou dentro do meu coração, no meu entendimento nos últimos dias, e você vai me ouvir falando muito sobre finanças também. Como que você tem ensinado? O teu discurso é coerente com a sua verdadeira intimidade? Porque é o seguinte, irmãos, a lealdade, ela fica muito expressa nas atitudes, mas a fidelidade dentro do nosso coração também fica na atitude. Mas assim, às vezes nós não somos fiéis de verdade. Parecemos leais, mas lá dentro a gente não é fiel de verdade. É aquela régua de 1 metro que não tem 1 metro. É aquele peso de 1 quilo que não tem 1 quilo. Porque a fidelidade, ela não é sozinha. A fidelidade é amarrada àquilo pelo qual ela é fiel. Vocês entenderam isso que eu falei ou não? Sim. 1 metro da trena que você usa para trabalhar, ela é fiel? Você acredita naquela medida? Por quê? Mas é fiel que? Da onde que vem 1 metro? Aí você vai saber. Tem uma barra de cobre lá no Museu do Louvre, que não sei quantos anos atrás, definindo que aquela barra de cobre, ou de bronze, não é muito bem, é 1 metro. E todo o resto das medidas do mundo depende, métrica, né? Dependem da aferição daquela barra. O quilo, o que é o quilo? O quilo também. Está lá nos Estados Unidos um cofre, não sei de onde lá, sobre temperatura tal, pressão tal, para não oscilar tanto. Por quê? Porque tudo tem que estar aferido lá. Fiel. Eu sou fiel ao quê? A fidelidade que eu ensino está ligada ao que eu penso, ao que Jesus é dentro de mim. Estão comigo ainda, gente? Está acabando já. Eu não reproduzo eu reproduzo Cristo. Nós temos que entender isso. E por último, ele precisava cumprir com todas as Escrituras. Ele precisava trazer um outro significado, ou outro sentido para a palavra teleios, que é o sentido de pagar. Ele precisava pagar o preço. Ele precisava condenar o diabo. Pode vir, louvor, para a gente encerrar. Esqueci de pedir para vir antes, perdão. Por isso que você pegou no susto assim. Era para ter chamado antes já, eu esqueci. Por último, então ele precisava cumprir com toda a Escritura. Aí eu lendo isso aqui, meditando, o Senhor falou assim ao meu coração: ele precisava agradar a Deus. Aí Jesus morre. E antes de entregar o seu espírito, ele grita: tetelestai. Está consumado. Está pago. Está concluído. Ou seja, ele ensinou, ele deu exemplo, agora ele precisava cumprir para que aqueles que foram ensinados e receberam o exemplo pudessem fazer a mesma coisa com outros. Por quê? Porque ele falou que ele enviaria o Consolador. E ele teria que ir para poder enviar o Consolador.
Ele tinha que consumar o quê? A total e plena remissão da humanidade. A total e plena caminho, processo de conversão do mais vil pecador a um homem santo, cheio de Deus. Ele precisava disso. Então ele falou, está consumado. Ele precisava agradar a Deus. Isaías, pode ficar de pé, irmão, está acabando. Isaías 53, versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, vírgula, escuta isso aqui, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Eu já vi gente usar isso aqui assim, eu verei o fruto do meu penoso trabalho. Também, se o seu trabalho é em Cristo, pode ter certeza que você vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Por quê? Porque é o Cristo em você trabalhando. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você conseguiu perceber o processo, irmão, de verdadeira reprodução? Nos consumados de Jesus, ali de João, ele ensina, ele dá exemplo. E ele falou assim, um novo mandamento vos dou, e deu um mandamento. E ele fala como que esse mandamento deve ser, dar a vida pelos seus amigos. Aí ele fala, consumou. Por quê? Que realmente chegou a hora deles verem que eu dou a vida por eles. E depois, ele sabendo, depois da continuação da leitura 17, eu não vou ler hoje, porque senão nós vamos entrar muito longe. Você vai entender um pouco mais. Mas se eu fosse você, eu já ia para casa ler 17 também. Ele grita tetelestai, está consumado. Ou seja, eu preciso tirar todas as armas que podiam impedi-los de fazer o que eu ensinei eles a fazer. E outra, eu preciso empoderá-los. E a única forma disso é tirar da mão daquele que impede, tirar da mão daquele que condena eles a autoridade. Então ele vai e morre. Aí o resto você sabe. A morte é levada, ele é levado ao Hades. A morte não pode detê-lo. E ele ascende aos céus e ressuscita. Você já parou para pensar nisso aqui só rapidinho? A morte não pôde detê-lo. Foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus. Mas o inferno estava assim, cara, a gente não pode ficar com esse cara aqui. Eu fico imaginando o diabo olhando para os demônios, a gente foi muito burro, a gente estava com tanta vontade de ver o sangue, matar, destruir, que você não percebeu que foi a nossa derrota. Por isso, irmão, que tem área da tua vida que Deus está permitindo acontecer, porque Deus está armando uma sataneira. Deus está armando uma sataneira. Não é para te derrubar, não é para te destruir, é para o diabo ser envergonhado. E você nunca mais ter que passar por aquilo dele de volta. Se passar, é porque é uma prova diferente. É isso. Porque ele já estabeleceu todas as coisas. Ele já fez todas as coisas. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Estão comigo ainda? Situações na nossa vida são duas coisas, irmãos: ou uma cilada do diabo, ou uma oportunidade de Deus. O que vai definir é a tua escolha. E qual que é o grande sinal, seta de direção que nós temos, que não tem erro?
o exemplo de Jesus. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Cruz. Segue o caminho da cruz, irmão, que não tem erro. Segue o caminho do quebrantamento. Segue o caminho da obediência. Segue o caminho da sujeição, da submissão, da transparência, do perdão, do perdoar, do reconciliar. Segue esse caminho, esse não tem erro. Só que, como eu falei, é áspero, é rude. A cruz é rude, é doída, é um espelho que mostra as nossas imperfeições. Só que é um caminho que é garantido de você ascender os céus. É a garantia, é a chave, irmãozinho, que abre a porta do céu, cara. Pastor, é o sangue de Jesus. Claro que é, te comprou, te salvou, mas não carrega a sua cruz para você ver. Estão comigo ainda? Você que é discipulador, eu não vou te dar a oportunidade de fazer isso, tá? Eu vou falar o que eu faria no teu lugar. Eu já estava aqui à frente, cara. Eu já estava aqui na frente, de verdade mesmo, discipulador. Tipo assim, cara, pastor, eu entendi 1/10 do que você pregou. Vem assim mesmo. Desse 1/10 Deus faz 100. Mas eu viria para cá e falava assim: Deus, eu quero atender aos consumados do Senhor. A gente não consegue por nós mesmos, irmão. Não adianta. Esquece. Se você acha que vai conseguir por você, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Tira um tempo com Deus aí. Fala com Ele. Fala com Ele. Você é precioso demais para Cristo em você, a esperança da glória de Deus.